Querido ouvinte, há uma passagem no Evangelho, no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 15, que diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Essa orientação que está lá no Sermão da Montanha tem um ensinamento de Jesus muito interessante, né? Que é uma maneira da gente reconhecer aquilo que ele chama de falsos profetas, né? Lá a gente vai ver que é pelos frutos, ou seja, pelas atitudes, pelos resultados que essas atitudes produzem e não pela aparência, pelo discurso que muitas vezes vai, impressionar ou vai enganar as pessoas. É por aí que a gente vai reconhecer, né? E essa advertência de Jesus, vou repetir: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ela é muito mais profunda do que parece à primeira vista, né? Porque Jesus, ele não falava apenas dos líderes religiosos, enganadores, como muitos pensam, não. Ele falava também de toda forma de falsidade que se esconde atrás de uma aparência de bondade. Em outras palavras, é um alerta sobre as máscaras que o ser humano pode usar para manipular, para controlar, para obter vantagens. É um convite para termos atenção para perceber que nem todo sorriso é sincero, nem toda doçura é verdadeira. Jesus, ali, ele apontava que ali uma expressão de uma realidade psicológica e espiritual. Hoje a psicanálise vai falar sobre isso, né? A filosofia também vai falar sobre isso, até a neurociência vai falar sobre isso. O mal, quando quer agir, muitas vezes, não se apresenta como mal. Ele se veste de virtude, de piedade, de boa intenção. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é sobre isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Quantas vezes nós nos deixamos enganar, explorar, manipular por pessoas consideradas boazinhas, mas que no fundo eram verdadeiros lobos disfarçados, né? Quantas vezes nós mesmos vestimos também, né, essa máscara de bondosos e de caridosos, quando na verdade a gente está guardando uma atitude muito egoísta e muito dominadora. E também quantas vezes, né, a própria sociedade nos influencia com ideias que parecem corretas ou necessárias, mas que carregam intenções, né, de controle, muitas vezes de exploração, quer seja na cultura, na religião, ou até, sabe, em setores da economia, como, por exemplo, né, a indústria médica, a indústria alimentícia, farmacêutica. Tem muita mensagem, né, que se apresenta como cuidado, como proteção, mas que acaba usando o medo, né, ou às vezes até a sensação de escassez e a insegurança para vender exatamente, né, vender a segurança, vender saúde, vender bem-estar, né, e tem como propósito, obviamente, o lucro. Então é isso, Eliane, vamos lá, né? De que forma que a gente pode aprofundar esse entendimento e trazer mais clareza para esse ensinamento tão poderoso de Jesus? Esse versículo é uma das chaves mais diretas para falar sobre manipulação, né? Porque o falso profeta não é apenas aquele que engana em nome da fé, mas é também, como, né, o Edgar disse, sobre aqueles que se revestem de boas intenções, né? É aquela fala com doçura, vendem bons argumentos, mas, né, que na verdade a intenção é conduzir o outro ao medo, à culpa, à dependência, à ilusão. Então, Jesus usa a metáfora da pele de ovelha justamente para revelar como a manipulação espiritual, emocional e psicológica nasce do disfarce. Então, Jesus, por meio dessa passagem, nos convida a perceber além das aparências. É abrir espaços para explorarmos as máscaras da manipulação e, né, consequentemente, da ilusão. Então, seja máscaras que estão nas religiões, nos relacionamentos, né, dentro da nossa casa, dentro da família e até dentro, gente, de nós mesmos. Então, quando usamos, né, a bondade como um instrumento de controle. Então, nós vamos fazer uma análise aqui a partir de 3 aspectos, tá? Primeiro, a gente vai falar com vocês sobre aquela pessoa boazinha que te manipula. Ela te manipula emocional e psicologicamente. E você nem percebe, você não se dá conta disso. Depois, o aspecto da pessoa que se sabota, né? Então, com a ideia de que merece, né, entre aspas, para preencher um vazio. Então, a pessoa evita olhar para dentro de si com medo de ver, né, o lobo que habita nela. E por último, o aspecto de sermos manipulados pela Matrix, né, por esse mundo.
ou seja, deixarmos ser conduzidos pela ilusão da sociedade, da cultura, da religião, da indústria farmacêutica, da indústria médica, como o Edgar falou, e tudo mais, né? Que emitem, né, aquelas boas ideias, mas com a intenção de quê? De manipular. E fazem isso propagando o quê? O medo, a violência, as doenças, a escassez. Tudo com o propósito de vender, né? Vender segurança, vender saúde, vender bem-estar. Ou seja, o único propósito é o lucro, lucro e lucro, né? Lucrar sempre. Então, vamos lá, quando a gente olha mais de perto para essa passagem do Evangelho, percebemos que ela pode ser interpretada em 3 níveis distintos e que, né, de uma certa forma, se entrelaçam entre si. Então, o primeiro, o nível externo, dos falsos profetas propriamente ditos, as pessoas manipuladoras e enganadoras. O segundo, né, o segundo nível é o nível interno, aquele em que nós mesmos nos sabotamos e usamos as máscaras inconscientes, né? E o terceiro é o nível espiritual, que é aquele convite à vigilância interior para discernir a verdade da aparência. Então, esses 3 níveis, embora pareçam separados, né? Como eu falei, eles se entrelaçam. Eles fazem parte de uma mesma dinâmica do inconsciente humano. A luta entre a sombra e a luz, entre o ego, que quer parecer, e a alma que quer ser, e entre a ilusão e a verdade. Então vamos falar, Eliane, dessa pessoa boazinha, né? Como que é esse aspecto da pessoa boazinha, mas que manipula psicologicamente para obter o que ela quer sem que a gente perceba? Nesse aspecto, vemos a manifestação mais direta, né, dos lobos em pele de ovelha. Então, são aqueles que usam a bondade, a empatia e até aquele discurso espiritual como ferramenta de manipulação. Parecem altruístas, mas suas ações escondem uma necessidade de poder, né, uma necessidade de domínio, ou, né, de reconhecimento. É aquele que se apresenta como cuidador, protetor, amigo. É de fato aquela pessoa, sabe, gente, aquela pessoa boazinha, que faz tudo para te agradar, mas, né, que infelizmente, na verdade, ela age por interesse, ela tem intenções por trás das suas ações. Então a pessoa controla, a pessoa explora, conduz você pelo medo, pela culpa, pela dependência, né? Sem que você, às vezes, perceba ali imediatamente. Então, do ponto de vista psicanalítico, essa pessoa pode estar agindo por um mecanismo narcisista, né? ou de codependência. Ou seja, a pessoa precisa do controle para manter a própria identidade ou para evitar enfrentar um vazio, o seu vazio interior. E por isso, né, ela adota o papel de salvador, né, ou aquele anjo benevolente. Então vamos trazer isso para o dia a dia, né? Vamos dar uma série de exemplos aí para o pessoal entender. Sabe aquela mãe que só quer o bem do filho, mas controla todas as suas escolhas, critica a roupa, os relacionamentos, a profissão? Ela usa frases assim, ó, é pro seu bem, eu só falo isso porque eu te amo. Só que na verdade, né, por trás do amor dessa mãe tem o medo, tem o sentimento de posse, tem a necessidade de manter o outro preso. Então ela veste essa pele de ovelha, do cuidado, mas o lobo, né, tá lá, a necessidade do controle tá lá. Outro exemplo é daquele parceiro ou aquela parceira, né, super protetor, protetora, que parece doce, compreensivo, mas, né, que usa chantagem emocional para obter o que quer, né? Então a pessoa diz assim: ah, sem mim você não seria nada, ou eu só fico tranquilo se você fizer do meu jeito, né? Se você fizer do seu jeito tá errado. Percebe? O lobo se disfarça de zelo, mas qual o propósito? É a dominação. E tem também aquele chefe que valoriza a equipe, né, mas faz o grupo trabalhar até a exaustão, dizendo que é pela causa ou é por um propósito maior, e o mecanismo é o mesmo, né? Falsa bondade usada para explorar os seus comandados. Um outro mecanismo de manipulação muito comum e frequente, né, é o da vitimização. Então, quando alguém se coloca em posição de fragilidade para obter uma atenção maior, né, um poder ou um domínio sobre o outro. Esse comportamento, gente, é sustentado por um mecanismo de defesa inconsciente chamado regressão, em que o indivíduo volta emocionalmente a um estado infantil para se autodefender. Então, a pessoa age como uma criança desamparada, né? Aquela criança que chora, implora, dramatiza. Tudo isso para não perder o afeto, né? Ou para forçar o que o outro ceda algo que você está querendo. Então, é muito comum nas relações entre pais e filhos,
pais e filhos, principalmente na fase adulta, mas crianças também já manipulam muito, né, desde cedo já. Eles já sabem como manipular. Então, entre pais e filhos, por exemplo, quando dos dois se utiliza da culpa, né? A culpa é um ótimo argumento para manipular, né? E aí a pessoa diz assim: depois de tudo que eu fiz por você, você me trata assim. Geralmente é um pai ou uma mãe falando para o filho, né? E é muito comum também nos relacionamentos amorosos, quando o parceiro se coloca como vítima para evitar assumir responsabilidades. Né? Então a pessoa fala assim: você vai me deixar, né? Então eu não quero mais viver, né? Eu não vivo sem você. Quando um dos parceiros vai ter uma conversa séria ali sobre o relacionamento, o vitimizador começa a chorar, dizer que está passando mal, que está com dor de cabeça. Bom, enfim, vocês conseguem perceber, né, como a infantilização emocional é uma das formas mais sutis e poderosa ferramenta de dominação? Ela parece inofensiva, parece que a pessoa é vítima, mas na verdade é um mecanismo de controle que gera laços de codependência muito intenso. E a pessoa manipulada se sente cruel se dizer não. E o manipulador, por sua vez, se alimenta da pena, da atenção e do poder que obtém ao ocupar o lugar de vítima. É o lobo travestido de cordeiro, literalmente. Ele usa descaradamente a compaixão para esconder o controle. A psicanálise explica que esse comportamento nasce de uma fixação emocional lá da infância. Então, quando o indivíduo aprendeu que ser fraco, né, ou que ser doente era a única forma de receber amor, era a única forma de ser visto, e por isso ele usa desse argumento para chamar a atenção. Assim, né, o papel da vítima se torna uma identidade, gente, inconsciente. Percebe como há nesses casos uma manipulação sutil? Algo que parece ajuda ou atenção, mas que, na verdade, são demandas silenciosas de controle. E como falamos, né, tem também o segundo aspecto, né, que é aquela pessoa que se sabota. E por conta do, entre aspas, eu mereço, ela evita olhar para dentro de si porque tem medo de encontrar, né, aquele lobo que habita nela. Então aqui o falso profeta não está fora, mas está dentro, está no interno, né? É a voz interna que diz: faço bem, mas no fundo, gente, essa pessoa espera algo em troca. É quando ajudamos para sermos reconhecidos, nos sacrificamos para sermos valorizados, ou nos colocamos também no papel de vítima para receber atenção. Então, esse tipo de sabotagem emocional é um mecanismo inconsciente muito comum. Há pessoas que mostram esse lado boazinha, né, entre aspas, não para esconder uma maldade, mas porque aprenderam, sem perceber, que doar é o único caminho para se sentirem dignas de amor. Só que, quando o gesto nasce da carência e não do amor, ele vem acompanhado da expectativa de receber algo em troca. Esse tipo de pessoa se esconde atrás da máscara da generosidade. Mas, na verdade, ela não doa, ela negocia, ela não percebe, mas sua bondade é uma estratégia de sobrevivência emocional. Então, desde cedo, essa pessoa aprendeu que para ser amada, ela precisava agradar, ela precisava servir, antecipar as necessidades dos outros. Essa pessoa cresceu acreditando que amar, gente, é dar, mas no fundo, o que oferece não é amor, é o medo de perder o amor do outro. Sabe aquela amiga que sempre se oferece para ajudar, mas depois cobra em silêncio assim: fiz tanto por você e agora você nem me agradece? Ela se ressente, se vitimiza, e esse ressentimento revela o lobo que está escondido nela. O interesse em ser indispensável, admirada, reconhecida. Tem aquela pessoa que dá presentes, né? Faz favores, dá mimos, mas não é por generosidade, mas sim para criar um laço de dívida emocional. É a famosa frase, né? Não dita, né? Eu te dei algo, agora você me deve. Então o gesto parece muito bonito, mas energeticamente é uma corrente de aprisionamento. Então, essa é a sabotagem. Então, a pessoa cria vínculos de dependência, acreditando que só assim ela vai manter o amor, que só assim ela vai ser vista, vai ser amada, vai ser reconhecida. Outro exemplo é daquela pessoa que se doa demais no relacionamento, faz tudo pelo outro, diz que é por amor, mas o que ela realmente deseja é ser necessária, né? Ela confunde ser amada com ser útil. Quando o outro não retribui da mesma forma, na mesma intensidade, ela se sente rejeitada, se sente injustiçada. E no fundo, ela não doa por amor, ela doa por medo de solidão. Um outro exemplo muito comum é o daquela colega de trabalho, né? Aquele colega de trabalho muito prestativo,
que ajuda todo mundo, que cobre tarefas, assume responsabilidades alheias. No início, né, é admirado por todo mundo, mas depois a pessoa acaba ficando exausto, né, ressentido, sente que ninguém o reconhece. Essa é a sabotagem consciente. Ele cria a dor que o confirma como vítima. Ele é solícito, né? Mas na verdade, essa pessoa deseja o quê? Reconhecimento. Essa forma de bondade manipuladora é um falso altruísmo que aprisiona. A pele de ovelha é o gesto bonito. O lobo é a necessidade de controle, a tentativa de garantir afeto. E o resultado é o oposto, né? Relações contaminadas por obrigações, culpa e cobrança velada. Na psicanálise, esse aspecto é o mecanismo de formação reativa. Então, a pessoa age de forma oposta ao que ela sente, para esconder o próprio desejo de ser reconhecido e valorizado, né? Reconhecida e valorizada. Então, na linguagem de Jesus, seria aquele fruto que parece doce, mas por dentro está podre, né? O gesto aparentemente bom, né? Mas nascido de uma raiz distorcida. No fundo, esse comportamento também é uma forma de manipulação inconsciente, sabe? Fazer o bem para ser visto como bom. Então, isso não passa de uma sabotagem, né? Porque o ego se alimenta da gratidão, da aprovação, do controle. É uma sabotagem porque impede a verdadeira liberdade emocional, tanto do outro quanto de si mesmo. E o terceiro aspecto, como nós falamos, né, dessa reflexão, é sobre a manipulação da Matrix. Ou seja, a manipulação da sociedade, da cultura, da religião, da indústria, né, das mídias e tantas outras. É sobre aquela propaganda de produtos, vamos dizer, saudáveis, entre aspas, né, que escondem, né, o açúcar, os açúcares, os aditivos, os ultraprocessados. Então, assim, a embalagem é verde, o rótulo fala de natureza, é a pele de ovelha. Mas por dentro, o lobo é o lucro sobre a doença, o vício alimentar, o ciclo de dependência. E na religião, né? Tem a religião que prega o amor, a caridade, mas usa o medo do inferno e a culpa para controlar seus fiéis. O discurso parece luz, né? Faça o bem para ser salvo. Mas a base é o medo, não o amor de verdade. É a indústria da estética que promove a autoestima, né, e empoderamento. Mas, na verdade, a intenção é criar uma eterna insatisfação com o seu corpo. Então, o lobo é o sistema que lucra com o teu sentimento de inadequação, de ser diminuída, baixam a sua estima, para vender o quê? Para vender autoestima, pela compra de produtos, de procedimentos estéticos. E os noticiários que dizem trazemos informação para a sua segurança? Né, ficam exibindo tragédias em looping, reforçando o medo, a insegurança, a ideia de que o mundo está cada vez pior. O lobo aqui é o sistema que manipula a vibração coletiva e vende soluções paliativas para o medo que ele mesmo alimenta e depois vai vender segurança, câmeras, catracas, seguro e tantas outras coisas. E a indústria farmacêutica, que se diz, né, defensora da saúde, mas promove medicamentos que tratam sintomas e mantém dependências. A cura, gente, não interessa. O que interessa é o lucro. É a ideia de manter as pessoas vivas o maior tempo possível, mas doentes, né? Assim elas lucram, né? A indústria farmacêutica lucra cada vez mais e mais. Esses exemplos, gente, mostram que a pele de ovelha é o discurso do bem comum, da segurança, da saúde, enquanto que o lobo é o controle e o lucro. Por fim, Jesus nos chama à vigilância da consciência. O ensinamento é claro, gente, discernir o que é genuíno do que é aparência. Assim como o agricultor reconhece uma árvore pelos frutos que ela dá, o ser humano é convidado a reconhecer o outro e a si mesmo pelos frutos das suas ações. O que a pessoa semeia inspira liberdade ou dependência, gera paz ou tensão, traz verdade ou encenação, é a consciência ou é a ilusão? É fácil se deixar enganar por palavras doces, mas os frutos, gente, os resultados, eles nunca mentem. A passagem de Mateus também aponta para o perigo da autoilusão espiritual. Então, muitos acreditam estar no caminho do bem, mas, no fundo, buscam apenas engrandecer o próprio ego espiritual. É o lobo interior vestido com o manto de luz, né? Quando a espiritualidade é usada como instrumento de vaidade, poder ou manipulação, perde-se o contato com o verdadeiro propósito do ensinamento, né? O amor e a verdade. Jesus não falava de religião, mas de consciência. Ele alertava para que não confundíssemos o discurso da luz com a presença da luz. Então, como falamos, né, em tempos modernos, os falsos profetas podem estar nos púlpitos, nas redes sociais,
ou dentro de casa. Pode ser líderes que se alimentam da ingenuidade alheia, gurus que pregam desapego enquanto enriquecem, ou pessoas que pregam amor enquanto disseminam culpa, medo, ou ostentam a caridade para aliciar o próprio ego. Mas também podem ser as pequenas hipocrisias cotidianas, quando sorrimos, mas criticamos por dentro. Quando elogiamos, mas invejamos. Quando dizemos está tudo bem, mas carregamos ressentimento. Cada uma dessas atitudes é uma semente do mesmo engano, o de querer parecer luz sem de fato ser luz. Reconhecer os falsos profetas externos e internos é um ato de maturidade espiritual e psicológica. Exige autoconhecimento e coragem, porque ao identificar o manipulador fora, somos também convidados a reconhecer o manipulador dentro de nós. Então o ego gosta, gente, de mascarar intenções. Ele quer parecer bom, mas muitas vezes age por medo, orgulho, carência. Por isso, o verdadeiro caminho não é o da aparência, mas da autenticidade, o da verdade do ser. Ser verdadeiro nem sempre é ser doce, às vezes é dizer não, é impor limites. É sair de vínculos adoecidos, é não ceder à chantagem emocional travestida de amor. A espiritualidade autêntica não é a que se mostra perfeita, mas a que se mostra humana e consciente. Então, ser lúcido é enxergar o lobo sem perder a compaixão pela ovelha. É compreender que por trás da manipulação há sempre uma dor, mas que reconhecer a dor não significa aceitar o abuso. Então, amar o outro não é se deixar devorar. O verdadeiro amor, gente, liberta, ele não prende, ele respeita, ele não invade. Quando Jesus alertou sobre os lobos em pele de ovelha, ele estava nos ensinando sobre discernimento, sobre percepção e consciência, e não sobre medo. Ele nos convida a olhar com o coração desperto, a ver além das aparências, a perceber a energia que vibra por trás das palavras e dos comportamentos, e a escolher com sabedoria a quem e ao que damos o nosso coração, porque no fim, cada relação, cada vínculo e cada gesto revelam se estamos sendo guiados pela consciência ou pela ilusão. É isso aí, gente. Vamos aprender a reconhecer o lobo na pele de ovelha, né? Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7M da Vibe Mundial. Para entrar em contato com a gente, para saber mais sobre a hipnoterapia, o biomagnetismo médico, a constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959 e o meu número é o 11 97563 3113. Tem também as nossas redes sociais. Segue a gente lá, @ElianeBim e @EdgarBim, ou no YouTube, canal BIM91. Querido, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Gratidão pela audiência, tenham todos uma linda e abençoada semana.